dia do Guia Tático do Futuro em parceria com o Campeonato Brasileiro e hoje vamos falar sobre o Cuiabá. A equipe comandada pelo técnico Alberto Valentim. Como ataca, como se defende, como se porta nas bolas paradas, como constrói jogo, tudo isso você acompanha aqui. Mas antes, eu peço para vocês darem o like, se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações, porque isso é muito importante para a gente aumentar ainda mais a nossa invasão futebolera. E se você ainda não viu os outros vídeos do Guia Tático, vou deixar aqui em cima a playlist para você acompanhar os vídeos que foram lançados até o momento. Bom, vamos falar dessa equipe do Cuiabá, comandada pelo técnico Alberto Valentim. Cuiabá que teve uma campanha muito consistente na Série B do ano passado. Perdeu o Marcelo Chamusca para o Fortaleza naquele momento. O Alan Al, ele foi trocado depois, direção, mesmo com a subida à primeira divisão, decidiu trocar de treinador. Vem o Alberto Valentim para comandar a equipe. Seu principal destaque ainda é um dos principais jogadores desde a temporada passada, que é o capitão da equipe, o Anderson Conceição. A gente tá vendo aí números do zagueiro, né, defensivamente, um cara que no Campeonato Mato Grossense tem buscado aí conduzir um pouco mais a bola, dar esses passes progressivos, né, a equipe tendo que criar um pouco mais oportunidades, então ele tem sido uma peça importante nessa equipe do Cuiabá. Além disso, a gente já vê um posicionamento também, olhar o zagueiro do lado esquerdo, vai fazer parceria com o Paulão assim que esse voltar de lesão, então a gente já vê aí um zagueiro que deve ser muito firme, que deve ser aí uma das peças-chave nessa equipe, principalmente quando a gente fala de defender, né, nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Mas para entender o que o Alberto Valentim fez até agora na equipe do Cuiabá, bora pro campinho para entender um pouco mais como joga a equipe dourada. A equipe do Cuiabá não deve ter muitas alterações para o início do Campeonato Brasileiro. O técnico Alberto Valentim já consolidou um time com Walter no gol, Lucas Ramon, Paulão, Anderson Conceição e Wendel, Auremir, Camilo, Rafael Gava, Jonathan Cafu, Cleison e o Elton devem retornar também ao time titular. De maneira geral, a equipe pode jogar no 4-1-4-1, também pode jogar no 4-2-3-1. Imagino que, para o Campeonato Brasileiro, o 4-1-4-1 seja mais utilizado, mas a gente vai entender os mecanismos da equipe, né, para o início da competição, como ela irá se portar. Na fase de construção, a gente tem algumas coisas bem interessantes que acontecem. Por exemplo, quando os zagueiros estão com a bola, né, o Wendel, por ter essa característica de um lateral mais armador, ele às vezes fica por dentro. O Lucas Ramon já sobe naturalmente, né? E aí há alguns gatilhos para entender a movimentação, né, dessa equipe. Por exemplo, o Auremir, ele nem sempre baixa, ele às vezes sobe um pouquinho e, por exemplo, pode ter o Camilo recuando, lateralizando, né, aqui sendo esse cara da saída, e aí o Wendel já vai subir mais um pouco, ou então do outro lado, né, ao invés do Camilo, vai ser o Rafael Gava, que pode lateralizar pelo lado direito, e aí eles fazendo essa saída, né, um pouco mais aí com os três jogadores, Rafael Gava se aproximando, o Auremir e o Camilo sendo uma opção de passe, e o Wendel ficando mais ao lado. Mas também há a possibilidade, é claro, a gente já observou isso também em alguns momentos, o Auremir ficar um pouco à frente dos zagueiros, e aí depois o Camilo e o Gava ficarem mais abertos, o Lucas Ramon e o Wendel ficarem mais como alas, e aí a gente tem os jogadores se movimentando lá na frente, mas de maneira geral joga e constrói jogo assim. O Anderson Conceição, ele carrega bastante a bola, pelo menos no Campeonato Mato Grossense, tem muita curiosidade como é que vai ser na Série A do Campeonato Brasileiro, e não vai ser raro a gente ver o Paulão fazer algo que a gente via muito no Fortaleza, né? Inversões de jogo diretamente, aí seja pro Elton, né, ou inversão direto pro lado esquerdo, pode ser pro Cleison, pode ser direto pro lateral esquerdo do Wendel, mas imagino que possa ser alguma possibilidade nesse sentido. E aí a gente vai para a equipe atacando. Porque atacando, né, a gente já falou sobre o Lucas Ramon, que chega muito na linha de fundo, o Auremir já vai ter subido um pouco, o Anderson Conceição e o Paulão esperando um pouco mais, o Camilo e o Rafael Gava busca entrar mais na área, e aí tem algumas coisas interessantes que a gente pode falar. No lado direito, o Lucas Ramon vai sempre pro fundo e às vezes vai ter a parceria do outro ponta, né? Então, não necessariamente o ponta vai ter que ir para dentro, mas eles podem fazer uma parceria para fazer a tabelinha justamente pelo lado direito. Em alguns momentos, o Jonathan Cafu vai estar um pouco mais por dentro nesse meio espaço. Do lado esquerdo, não. Há uma troca muito maior. O Wendel, por ter essa característica de meia, em alguns momentos pode vir mais por dentro, e aí o Cleison, por exemplo, ficar mais aberto para buscar essa vitória pessoal num contra um. Em alguns momentos o Cleison vai buscar toda hora carregar essa bola, né, para fazer a finalização, e aí o Wendel
vai estar bem aberto, né? E vai estar chegando na linha de fundo. Então aqui já temos uma primeira variação, pelo menos do lado esquerdo. E o centroavante Elton, né, vai servir de apoio, vai servir para fazer o pivô, vai servir para receber esse cruzamento e finalizar. Ele vai ser o homem de área da equipe do Cuiabá. Então ele vai ser o centro da equipe nesse sentido, com as jogadas individuais do Cleison, as jogadas do Jonathan Cafu chegando muito na linha de fundo, né, fazendo cruzamento ou entrando dentro da área quando a bola estiver pelo lado esquerdo. Então são algumas alterações. Rafael Gava é um volante meio-campista que gosta muito de infiltrar, provavelmente pode vir a aparecer aqui para fazer finalizações de média e longa distância, mas de maneira geral ataca sim a equipe comandada pelo Alberto Valentim. E aí nós já vamos diretamente para a fase defensiva, onde provavelmente vai ser a grande força da equipe do Cuiabá. Na fase defensiva, a equipe do Cuiabá tende a defender muito mais em uma linha mais baixa, um 4-1-4-1, com o Auremir defendendo esse espaço da entrelinha, Rafael Gava e o Camilo sendo esses internos, o Jonathan Cafu descendo e marcando a subir do lateral adversário, assim como o Cleison marcando do lateral direito. O Elton, no máximo, vai cercar um pouco mais nessa saída de bola, ela vai vir um pouco para o lado, vai vir para o outro, vai vir buscar, ele vai fechar esse espaço até para o passe não ficar entrando toda hora por dentro, né, para não tentar acharem esse passe toda hora, então ele vai fechar um pouco esse espaço, porque a grande arma do Cuiabá provavelmente vai ser recupera a bola, faz o contra-ataque rapidamente, o Elton já vai buscar, o Cleison também, o Rafael Gava, e aí faz cruzamento para o centroavante, né, marcar. Porque, de maneira geral, é uma equipe que deve sim defender em linhas mais baixas. E aí, de uma certa forma, buscar esses contragolpes que podem ser uma arma com a velocidade do Cleison e do Jonathan Cafu. E aí a gente vai direto já para as bolas paradas. Nas bolas paradas ofensivas, foco sempre nos três principais cabeceadores. Os dois zagueiros, Paulão e o Anderson Conceição, com o Elton também dentro da área. Um jogador na sobra do segundo pau e só um jogador geralmente nessa primeira trave. Os cruzamentos são muito mais abertos para esses jogadores do que qualquer outra coisa. E aí a gente vai ver uma curiosidade muito interessante nos escanteios para essa equipe. Nos escanteios, a lógica ela segue a mesma, né? Quando o cruzamento é pela direita, jogadores de melhor cabeceio ficam mais na segunda trave porque o cruzamento é um pouco mais aberto. Quando o cruzamento é da esquerda, chamou a atenção que aí eles ficam mais de fato nessa primeira trave, um pouco mais por dentro, porque os cruzamentos aí são mais fechados e aí eles tentam aproveitar essa imposição deles. Mas é uma pequena variação que é mais por posicionamento, por característica do batedor, também em algum momento, né, o Cleison vai bater fechado do lado esquerdo e quando for do lado direito vai bater um pouco mais aberto, é natural, isso e aí eles já mudam um pouco o posicionamento nessas bolas aéreas ofensivas. E aí a gente vai para as bolas aéreas defensivas. Bolas aéreas defensivas e uma marcação por zona com 4 jogadores e mais um aqui na sobra, né, da segunda trave, 4 jogadores mais nessa linha da pequena área e 2 jogadores que marcam os adversários, né, que ficam de maneira mais individual. Geralmente o Gavo, o Auremir, algum desses jogadores fica nessa marcação mais individual, mas é uma marcação mista. Jogadores na zona, como a gente está vendo, né, que ficam mais nessa situação e outros que ficam marcando individual. E se os zagueiros tiverem, os jogadores cubistas estiverem mais para lá, estiverem mais para cá, mas aí eles marcam de maneira individual, então uma marcação mista nas bolas paradas defensivas do Cuiabá. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o teu like, ativa as notificações e, claro, se inscreve aqui no canal, porque isso é muito importante para a gente aumentar ainda mais a nossa invasão futeboleira. Nós seguimos com o Guia Tático do Campeonato junto com o Brasileirão e você segue acompanhando a gente. Valeu, um grande abraço a todos.